Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV para parafrasear que a vitória pode significar viver e a derrota, ao longo do vídeo, com certeza você entenderá. Hoje mais um capítulo sobre a história das Copas e dessa vez Itália 1934. Mas antes, é fundamental que você apoie o canal, dando dinheiro? Também, mas principalmente deixando aquele like, se inscrevendo no canal, nos seguindo e interagindo no Instagram, Twitter, mas isso, claro, se você gostar do conteúdo a seguir e quiser receber mais. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No episódio anterior falamos de quase tudo que envolveu a Copa de 30, a criação da FIFA, o futebol nos Jogos Olímpicos, o porquê da decisão de se criar um Mundial de Futebol, enfim. Quem não viu, eu sugiro que pause este vídeo e vá ver imediatamente. Mas todos vocês que não saíram deste vídeo porque assistiram o anterior, sabem que na Copa de 30, um dos maiores entraves que se ocorreu para a realização do torneio foi a recusa dos europeus, que não gostaram da escolha do Uruguai para sediar a competição. Pois bem, dessa vez, dois países europeus se candidataram oficialmente para a realização da Copa e após a desistência da Suécia, ficou decidido de forma unânime que a Itália seria a sede da segunda edição da Copa do Mundo. E aí, foi a vez de sul-americanos boicotarem a competição. Na verdade, um em especial, nada mais, nada menos que a atual campeã mundial, a Celeste Olímpica, se recusou a disputar a Copa do Mundo na Itália, como protesto pelo que boa parte dos países europeus fizeram na edição realizada no Uruguai. Foi a primeira e única vez que um atual campeão não disputou a Copa seguinte. 31 seleções se inscreveram para a disputa do torneio, o que acabou se tornando um problema para a FIFA, já que na época, comportar tantas delegações durante um longo período não era algo lá muito rentável. Assim, foram criadas as eliminatórias, que serviriam para enxugar essas 31 seleções até que 16 fossem definidas por critérios geográficos. A Europa acabou ficando com a maior parte das vagas, 12 no total. A América do Sul ficou com 2, enquanto que a América do Norte e África ficaram com uma cada. Vale mencionar que apesar de 4 seleções se inscreverem no nosso continente, Brasil e Argentina não precisaram disputar as eliminatórias para entrar na Copa, já que antes da disputa, Chile e Peru desistiram. Ah, e você não tá vendo errado não, mesmo anfitriã, a Itália teve de passar pelas eliminatórias para obter a sua classificação. 3 estádios foram construídos especialmente para a competição, totalizando 8, superando o número de 3 utilizados na Copa do Uruguai. Aliás, a Itália, governada pelo ditador Mussolini, não economizou gastos na realização do torneio, investindo algo em torno de 3,5 milhões de liras italianas na época. E não foi somente em infraestrutura que a ditadura italiana se preocupou. Assim como Hitler faria nas Olimpíadas de Berlim em 1936, Mussolini procurou garantir de qualquer maneira que os italianos ganhassem o torneio, para que o mesmo pudesse usar os resultados esportivos como propaganda política da sua forma de governo. A primeira medida foi convocar Vittorio Pozzo para treinar a Esquadra Azzurra, já que o mesmo havia obtido sucesso anteriormente na seleção, além de passagens vitoriosas por Milan e Torino. Mussolini deu a ele o amigável recado: vencer ou arcar com as consequências. Outra medida partida do ditador para fortalecer os italianos na Copa foi buscar na América do Sul jogadores de destaque com descendência italiana. Assim, os argentinos Atílio De Maria, Luiz Monte, Raimundo Orsi e Henrique Guaita, juntamente com o brasileiro Filó,
filhos de italianos, acabaram se naturalizando e disputando a Copa de 34 pela seleção italiana. Detalhe, Atílio De Maria e Luiz Monti disputaram a Copa de 30 defendendo a seleção argentina. Bom, mas agora vai a pergunta clássica. E o Brasil? Se em 1930 a guerra era entre cariocas e paulistas, agora o conflito era entre os que defendiam o profissionalismo e os que defendiam o amadorismo no futebol brasileiro. Mais precisamente, uma guerra entre a Federação Brasileira de Futebol, que defendia o profissionalismo, e a CBD, que, adivinhem, defendia o amadorismo. Não à toa esse escudo soa tão familiar. Tentando explicar resumidamente, na década de 30 havia os que viam o futebol puramente como um lazer ou um hobby, argumentando que o dinheiro corromperia os fundamentos do esporte. Por isso, consideravam que não era certo um jogador ser tratado como profissional, recebendo salários como um médico, um policial, um produtor de conteúdo web e etc. Porém, naquela época também haviam os que já enxergavam o futebol como negócio, e para um negócio ser rentável e bem sucedido, eram necessários profissionais que se dedicassem integralmente a ele, e não amadores. Após indas e vindas de negociações e discussões, a Federação Brasileira de Futebol bateu o pé, mandando um ultimato à CBD. Só seriam cedidos jogadores profissionais para a Copa da Itália caso a profissionalização do futebol fosse regulamentada no Brasil. E após mais tentativas frustradas de negociação, a CBD recuou, anunciando uma convocação repleta de jogadores amadores. Apesar do amadorismo presente na seleção brasileira, a CBD, negociando pagamentos diretamente com os jogadores, conseguiu trazer alguns profissionais para o grupo de convocados. Entre eles, o Diamante Negro, Leônidas da Silva, que naquela altura já atuava profissionalmente pelo Vasco da Gama. Mas voltando para a bola rolando, estavam definidas após as eliminatórias as 16 seleções que disputariam a Copa de 1934. E ao contrário do que foi na edição de 30 no Uruguai, ficou decidido que o formato de disputa não seria com uma fase de grupos, mas sim com jogos únicos de mata-mata. Em caso de empate nos 90 minutos, seria adicionado um tempo extra de 30 e, persistindo o empate, uma partida de desempate seria realizada no dia seguinte. A imprensa futebolística da época destacava 3 seleções como principais favoritas. A Itália, por ser o país sede e contar com a lenda de Giuseppe Meazza, que posteriormente batizaria o estádio San Siro do meu querido Milan. A Espanha, por conter a base do já fortíssimo Real Madrid, que na época ainda não se chamava Real Madrid, e sim Madrid. E a seleção austríaca, classificada como a seleção mais técnica da competição, com um retrospecto de 28 vitórias em seus últimos 31 jogos. No dia 27 de maio, a bola rolou simultaneamente em todos os jogos das oitavas de final, com destaque para a vitória por 7-1 dos italianos sobre os Estados Unidos, onde, humildemente, um correspondente do jornal New York Times, que acompanhou o jogo, publicou que apenas a grande atuação do goleiro norte-americano Julius Julian manteve o placar, entre aspas, baixo como foi. Na estreia brasileira, nem Leônidas da Silva, autor do nosso gol na partida, foi capaz de evitar mais um fracasso. 3-1 para a Espanha com alguma polêmica, já que um gol mal anulado de Luizinho e outro de Leônidas da Silva evitado com a mão por um zagueiro acabaram prejudicando a seleção. Nas quartas de final restaram somente europeus e o jogo de maior destaque foi entre Itália e Espanha, único na Copa a necessitar de 2 jogos. No primeiro, 1-1, porém a, digamos, virilidade dos italianos acabou prejudicando os espanhóis para o segundo jogo, que acabaram desfalcados do seu principal jogador, o goleiro Zamora. No jogo de desempate, Giuseppe Meazza, escorando em seu próprio companheiro para obter impulsão, fez o gol da vitória.
Nas semifinais, os italianos enfrentaram outra favorita, a Áustria. Em um gramado encharcado que propiciava o jogo duro italiano, a esquadra azurra venceu. Na outra partida de semifinal, a tímida Tchecoslováquia bateu a Alemanha por 3-1, definindo a final da Copa de 1934. A final colocou frente a frente os dois grandes nomes daquela Copa, Giuseppe Meazza e Oldrich Needley, que terminaria como artilheiro da competição. E momentos antes da grande final, o pacífico ditador italiano mandou o seguinte recado para os seus jogadores: vitória ou morte. E digamos que os orifícios anais dos 11 italianos que foram a campo começaram a ficar um pouco mais apertados quando Antonin Pucci, aos 21 minutos do segundo tempo, abriu o placar para a Tchecoslováquia. Restando menos de 10 minutos para o fim do jogo, enquanto algum coveiro começava os seus trabalhos nas proximidades do estádio, Giovanni Ferrari, após dominar com o braço, passou para Raimondo Orsi driblar o defensor e empatar a partida para a fúria dos jogadores tchecos. E na prorrogação, Angelo Schiavio fez o gol que lançou ao mundo do futebol uma das maiores potências em Copas, apesar das polêmicas que tivemos nessa. A Copa do Mundo realizada na Itália em 1934 contou com uma melhor preparação, organização, infraestrutura e cobertura, já que pela primeira vez a Copa foi transmitida via rádio, com sinais chegando em mais de 15 países. Mas a olhos históricos não é tão bem vista quanto a anterior, pois infelizmente, assim como nas Olimpíadas, não serviu apenas para celebrar o esporte, mas também para mascarar formas de governos sangrentos que visavam no evento apenas demonstrar uma, entre aspas, soberania sobre outros países. A seleção do Egito acabou entrando para a história ao se tornar a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo. Curiosamente, os egípcios só voltariam a disputar outro Mundial na Copa de 90, novamente realizada na Itália. Pela primeira vez tivemos uma disputa pelo terceiro lugar, onde a Alemanha engoliu a Áustria vencendo por 3-2. O tcheco Oldrich Needley foi o artilheiro com 5 gols no total. Giuseppe Meazza acabou sendo eleito como o melhor jogador e, se você assistiu o episódio anterior, percebeu que o time da temporada passou a ter somente 4 atacantes, aderindo infelizmente à retranca. Polêmicas à parte, a Copa do Mundo seguia cumprindo seu objetivo de estreitar distâncias no futebol, ainda que na Europa a, entre aspas, paz só duraria por mais uma edição de Mundial. Bom, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Apenas um recadinho rápido. Já está disponível no iTunes, SoundCloud ou no seu agregador de podcasts o FirulaCast, que está no seu segundo episódio, recebendo conteúdos de forma quinzenal, falando e comentando sobre os assuntos mais diversos do futebol. Link do feed e do perfil no SoundCloud na descrição para quem estiver interessado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e, se assistiu até aqui, peço que, além do like, que eu sei que já é garantido, você compartilhe este vídeo para um amigo seu que não conhece o canal, pois dessa forma você estará contribuindo imensamente para que mais vídeos como esse continuem aparecendo por aqui no canal. Enfim, grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu! Basta dopo che sillabe per esprimerti quello che dice il cuore, quando vedo te. E nell'estasi di una musica